Existe a melhor estratégia com opções ou as melhores estratégias? Tá, isso depende de cada cenário e o que você precisa entender também é o que vai acontecer em cada operação que você faz, o que a ação precisa, onde a ação precisa chegar, o que precisa acontecer, você precisa entender isso exatamente para poder entender se a estratégia é boa ou não. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre algumas das melhores estratégias para operar opções. E ainda como bônus eu vou dar uma dica para você como manejar, de como fazer as suas operações de forma mais eficiente. Uma coisa que eu faço sempre e eu vou compartilhar essa dica hoje aqui com vocês. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Legal ter você aqui novamente. E se você for novo aqui, eu gostaria de convidar você a se inscrever. Só clicar no botão aqui de se inscrever, ativar as notificações. Você vai receber uma notificação sempre que houver um vídeo novo aqui no canal. E é totalmente gratuito, né? Você não paga nada por isso. Bom, e se você não me conhece, meu nome é Rubens, eu sou o criador do canal aqui, O Estrategista. Sou autor do livro Renda Passiva e Mensal com Ações, onde ensino a estratégia da venda coberta de opções. Bom, então voltando aqui, direto no conteúdo desse vídeo, tá? Tem duas coisas que você precisa entender. Tá? A gente vai na tela do meu computador, que eu vou explicar para vocês, mas quando a gente faz uma estratégia de crédito e uma de débito, o objetivo ele é bem diferente, tá? O cenário ele é bem diferente. Tá? Então isso é uma das coisas que você precisa entender. Então eu vou entrar lá na tela do meu computador e eu vou explicar isso passo a passo para vocês. Além também de falar das melhores estratégias no mercado de opções. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que entender as estratégias de crédito, né, e débito. Tá? Então aqui é uma parte teórica, né? Imagine que eu tenho uma ação a 30, aí eu entro lá na plataforma, eu vejo aqui os strike, tem strike abaixo do preço da ação, acima do preço da ação, tem aqui as calls, as puts, né? Se você não entende essa parte ainda, eu tenho outros vídeos aqui explicando do básico, mas quando a gente opera opções, a gente tem que ter uma plataforma que forneça os dados, as cotações das opções, e a gente seleciona lá calls e puts, e seleciona também o mês de vencimento, tá? E agora, no mercado de opções também, que é diferente do mercado de ações, nós temos estratégias de crédito e débito. Então eu posso escolher, eu tenho uma ação a 30, eu posso escolher, por exemplo, uma call, aqui tem o strike da call, posso escolher uma call acima do preço da ação, e eu posso comprar essa call, apostando na alta, ou eu posso vender, querendo ficar com o crédito dessa opção, tá? Então a gente tem que entender isso porque o cenário ele é totalmente diferente, o que precisa acontecer muda bastante, tá? Então eu posso iniciar vendendo, fazer a venda, esse crédito vai direto na minha conta, ou posso iniciar comprando e o débito, esse débito de 1,10, as opções são comercializadas em 100, então seria 110, sairia direto da minha conta se eu comprar essa opção. Tá? Por que eu estou explicando isso? Porque para você entender qual que é a melhor estratégia, você tem que entender isso, tá? Aqui, você sabe que eu sempre falo das estratégias de venda de opções, mas também tem estratégias de compras interessantes, só que você tem que entender o que acontece. Então, se a gente, por exemplo, focar aqui nas calls, por exemplo. Se eu, por exemplo, comprar essa call, esse dinheiro de 1,10, 110 vai sair da minha conta. Então, se eu comprei, a ação vai ter que chegar aqui nesse strike, a ação está 30, ela vai ter que chegar lá no 33, ela vai ter que subir acima do 33 ainda para compensar esse 1,10, então a ação teria que chegar a 34,10. A partir daquele ponto, eu começaria a ter lucro. Pode perceber que é mais difícil, né? Tá? Você tem que estar certo, é o market time. Então, essa é uma estratégia de compra que ela é bem difícil. Se eu fizer a venda dessa opção, seria mais fácil. A ação ficando onde está, essa opção ela vai desaparecer. Se a ação nunca chegar aos 33, e esse crédito vai ficar na minha conta. Então, tenho mais chance aqui de a ação ficar onde está, cair um pouco, subir um pouco, do que a ação subir bastante. Tá? Agora, continuando aqui na estratégia de débito, se você quer comprar opções, você vai ter muito mais vantagem comprando opções mais abaixo do preço da ação. Se a ação está 30, teria que comprar opções, por exemplo, a 29, 27. Vai aumentar a sua chance de lucro. Por exemplo, se eu comprar essa aqui, Strike 27, tá, eu vou pagar 4,10, mas a ação, se eu somar aqui o 27 mais 4,10, a ação precisa chegar a 31,10, tá, que é mais ou menos aqui, para eu começar a ter lucro. Então, é bem mais fácil do que a 34,10. Minha chance aumenta bastante. Se eu comprar de 25, ele é mais caro, mas a ação, se eu somar aqui o Strike 25 mais 5,50, é apenas 30,50, é o ponto que eu começo a ter lucro. Então a ação está 30, a partir disso ela sobe bem pouquinho, eu já começo a ter lucro. Tá? Então isso conta muito, além do tempo, né? Uma coisa errada é comprar aquela opção baratinho, faltando aí 20 dias para vencer, e aí às vezes pode ser que a pessoa compre e ganhe, a ação sobe bastante, mas na maioria das vezes a pessoa vai perder. É que a gente vê muita gente aí falando que teve lucro com opções, mas a pessoa às vezes não mostra todo o histórico, né? Você pode ter lucro em uma opção, mas quer saber qual foi pelo menos os últimos 6 meses, você teve lucro no geral, tá? É isso que acontece.
Então, essa seria as estratégias de débito. Agora, continuando aqui, o que eu acabei de falar, por exemplo, aquela opção 33, o risco gráfico, para quem compra a opção é esse aqui, a ação está 30, ela tem que chegar a 33, tem que subir para compensar o que eu paguei, que é 1,10, e a partir desse ponto, que a gente chama de break-even, a pessoa começa a ter lucro. E se eu fizer a venda, que é esse gráfico aqui embaixo, é o oposto, né? Eu vendi a 33, se a ação ficar onde está, aquela opção no final do mês ela desaparece. E aquele crédito de 1,10 entrou já na minha conta. E a opção desapareceu, só sobra o crédito de 1,10, que seria 110 no mínimo, né? Na minha conta. Até a ação subindo ainda a 33, eu fico com aquele crédito total. A ação subindo, passando dos 33, eu ainda tenho lucro. Então, essa é a vantagem da venda de opções comparando com a compra. Agora eu vou continuar aqui falando um pouquinho, tem a questão do tempo também, que a opção vence todo mês. Se você comprar essa opção muito fora do dinheiro e com pouco tempo, é bem difícil de você ter lucro, estou falando assim, em um período, não em uma operação, em várias operações que tem que ser analisada. Agora, outra estratégia de débito também, que é muito comum, por exemplo, borboleta, né? Aqui tem o gráfico aqui da borboleta. Se você não entende a borboleta, você pode escolher aqui o preço da ação está 30, eu posso fazer com calls e puts, posso escolher um strike próximo ao preço da ação, se eu acho que a ação não vai se mover. Eu posso fazer um strike acima, por exemplo, posso escolher o 33. Eu vendo duas no 33, compro uma abaixo e compro outra acima. Daí seria a borboleta. Então, o problema da borboleta é que para você ela é uma estratégia barata, é uma estratégia que eu não gosto de fazer, porque você está vendo esse ponto aqui, se eu escolhesse o 33, a borboleta, você inicia, se você não entende ainda, a estratégia aqui é barato de iniciar, eu venderia duas aqui, compraria uma acima e uma abaixo, e ela vai custar alguns centavos. Mas esse ponto aqui, ele indica que para você ter um lucro, a estratégia vai ter que estar nesse ponto, que seria o 33 nesse caso, se eu escolher. E aí, o problema disso é que praticamente você tem que acertar o alvo, e você tem um tempo ainda até quando a opção tá, esse alvo você tem que acertar quando a opção está vencendo, que antes do vencimento você não consegue. Você vai vender duas, vai iniciar a estratégia faltando uns 30 dias para a opção vencer, e aí, quando vai faltando uns 5 dias, 3 dias para a opção vencer, você vai ter que acertar esse alvo. Então, imagine, você tem que acertar um alvo em um determinado tempo. Então, é muito difícil. Tá? É por isso que tem gente que gosta da estratégia. Eu não faço muito. Às vezes, você consegue fazer ela bem barato, por alguns centavos. Pode ser até interessante, mas não perco muito tempo fazendo essa estratégia. Tá? Mas esse é o problema de uma estratégia também de débito. Você vai pagar um débito muito barato, mas, novamente, você tem que acertar o alvo, que no decorrer de um período de 6 meses, um ano, quando a gente começa a marcar tudo, né, fazer teste, ver ali, a gente vê que não é uma estratégia assim, às vezes vale a pena focar muito nela, né? Eu sei que tem gente que gosta porque ela é baratinha. Então esse é o problema da estratégia de débito. Quando você compra alguma opção, a ação tem que mover e nesse período de tempo para você ter lucro, tá? Então a ação, nesse caso aqui, teria que sair de 30 até 33. Se eu fizesse uma borboleta vendendo duas no 30, a ação teria que ficar nisso aqui, né? A gente também sabe que é difícil, em mais ou menos 30 dias a ação ficar aqui nos 30, tá? Então é isso que você tem que entender quando você monta uma estratégia, o que tem que acontecer. Agora, quando a gente vai para as estratégias de crédito, só voltando aqui na de débito, se eu comprar, por exemplo, uma call a seco, que nem eu mostrei lá, o lucro ele é ilimitado, tá? Então, quando você monta débito, tanto a borboleta quanto outras estratégias, seu risco máximo é o valor que você pagou. Então, isso é uma vantagem na compra de opções, que na venda de opções é um pouco diferente, eu já vou falar. Então, na venda a gente recebe o crédito, né? Você vendeu, essa grana já cai na sua conta no dia seguinte, e não importa o que acontecer, ela já caiu na sua conta. Então, é por isso que a gente gosta, se eu voltar aqui, até lá mesmo nas calls, né? Eu vendi essa call aqui, tá? Então, a grana cai na minha conta, a ação, imagina que eu vendi essa call aqui a 33, a ação ficando onde está, caindo, subindo um pouco, chegando até lá o 33, que é o que o gráfico mostra aqui, e eu ainda vou ter um lucro. Então, você já dá para entender que essa é uma estratégia de alta probabilidade, tá? Porque a ação tem que... Se a ação não acontecer nada, a ação subir e cair, essa opção tem muita chance de virar pó no vencimento e você ficar com esse crédito. Então, por isso que a gente gosta das estratégias de venda de crédito de opções. Somente vender opções fora do dinheiro, faltando ali 30 dias, que eu já falo sobre isso no livro, em vários vídeos aqui no canal, faltando 30, 40 dias corridos. Tem umas vantagens, tá? Não vou entrar nesse ponto aqui agora, mas em vídeos que eu falo sobre isso. Então, quando a gente faz o crédito, vendeu lá o crédito, já entra na nossa conta, e aí a gente quer que aquela opção normalmente vire pó. E agora, se eu fizer, por exemplo, uma venda de put, a ação está 30, eu vendo, faço uma venda de put abaixo do dinheiro, a ação nunca chegando a 27, eu vou ficar com esse crédito todo mês. E um dia que passar dos 27, se você não conhece a venda de put, a gente tem a opção de comprar a ação com um preço mais barato do que ela está no mercado.
A ação está 30, eu vendi uma put a 27. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar um preço que ela já está mais barato no mercado. E eu ainda recebi um crédito por isso. Então essa ação aqui nesse caso me custaria aqui 25,35, que eu tive que comprar 27, eu recebi 1,10 pela venda. Tá? Então por isso que a venda de put é uma estratégia de alta probabilidade. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre essa estratégia, tem estudos sobre essa estratégia, que é uma estratégia que realmente funciona e que vale a pena você aprender se você estiver interessado no mercado de opções. Tá? A grande desvantagem das vendas de crédito é que o prêmio inicial recebido normalmente é o lucro máximo da estratégia. Eu fiz essa venda de put, a opção virou pó, não ganho mais nada. Tá? Então não tem aquele lucro gigante que o pessoal gosta às vezes, mas é um lucro que vai ser constante. E dependendo aí do valor da sua conta, ele pode ser alto. Se a sua conta não for grande, dá para chegar lá devagarzinho, né? Essa é a venda de put. E aí a gente parte para as ratios, né? As ratios, o que seria? Eu compraria uma put, talvez aqui a 29, e venderia duas aqui no 27. Eu ainda recebo um crédito por isso. Eu compro uma put abaixo do preço da ação e vendo duas mais abaixo. Essa aqui seria para mim, as ratios para mim, as melhores estratégias, só que nem sempre é possível montar. Às vezes o crédito não vale a pena e é melhor fazer uma venda de put apenas, tá? Mas a ratio, ela, tanto com put ou com call, eu compro uma e vendo duas. Então a ação subindo, da mesma forma que a put, eu fico com esse prêmio, ele vai ser um pouquinho menor porque eu comprei uma opção mais próxima aqui do preço da ação, mas eu vendi duas, então eu ainda tenho esse prêmio, e se a ação cair eu consigo ganhar na baixa. Então você pode ver que esse gráfico aqui mostra pra gente que a área de lucro é gigante, então é uma probabilidade muito alta, e eu ainda consigo, tem esse pico aqui que eu consigo ainda reverter essa opção, ganhar na baixa se a ação cair, tá? Então essa é uma estratégia realmente interessante, eu já falo aqui sobre ela em outros vídeos, tá? Praticamente compra uma put, vende duas, o manejo dela ele é bem, não é, quer dizer que flexível, mas você pode, sei lá, ser exercido nas duas puts, e essa put que você comprou ela pode valorizar bastante, traz mais dinheiro na operação, você já recebeu o crédito inicial, a ação caiu, você reverte essa put, que ela vai valorizar como você comprou, você traz mais crédito, e aí se você deixar ser exercido, você vai comprar a ação com muito mais desconto, ou você pode também fazer essa operação como uma trava, né? Reverte só a trava, reverte a opção comprada e uma vendida, e ser exercido só nenhuma, tá? Então essa aqui é a ratio, que para mim são as melhores estratégias, mas também depende do cenário que você está montando cada estratégia. Que às vezes também não é vantagem montar, é melhor fazer uma venda de opção, uma venda de put. E o bônus que eu falei, tá? Toda vez que eu faço uma operação, vou voltar aqui na venda de put. Se eu vendi essa put aqui a 27, recebi 1,10, eu já coloco uma ordem, na mesma hora, se for possível, eu já coloco uma ordem para reverter. Eu vou procurar aqui 70% do valor desse 1,10, que seria aí uns 80 centavos, estou chutando aqui mais ou menos. Então eu recebi 1,10, vendi, esse dinheiro caiu na minha conta. Aí eu vou lá, depois que a ordem for executada, eu entro lá na ordem, coloco uma ordem para comprar. Uma vez que eu compro, eu saio da operação. Então eu pagaria aqui mais ou menos uns 30 centavos nessa operação, ou menos, né? Então 110 vezes 0,3, pagaria 33 centavos para comprar. Tá? Isso acontece comigo várias vezes. Semana passada mesmo, eu fiz venda, reverti operações da Vale, tá? Recebi uma grana. Em menos de uma semana eu fechei a operação porque a ação subiu e eu recebi esse crédito. Então eu recebi esse 70% do valor. Então, essa é uma forma eficiente. Qualquer operação que você fizer, você tem que ter um alvo em mente, porque as opções ela é bem diferente do mercado de opções. De repente, até na compra mesmo, a ação subiu, você tem aquele lucro, mas se você no dia seguinte você pode olhar aquele lucro desapareceu, porque a opção perdeu o valor. Então você tem que ter um alvo, né? Na venda de opções eu gosto de ganhar 70% do lucro máximo. Então eu vendi essa opção, eu gosto de pagar 30% do valor dela. E aí eu fico, às vezes, em mês, uma operação que eu fiz na Vale recentemente, eu teria que ficar 40 dias até o final. Eu fiquei uma semana. Então o lucro, se eu dividir esse valor por 7 dias, ele é um retorno bem alto. Então essa é a dica, né? Coloque uma ordem de reversão, tá? Tem corretoras que, se você coloca lá a ordem de reversão e até cancelar, a maioria das corretoras permite fazer isso. Tem corretoras que não. Tem corretoras que você tem que fazer essa ordem todo dia, o que é um problema, né? Eu sei que a Clear é assim, eles zeram todas as ordens. Eu sei que o FlexScan da Oracle também faz isso, tá? Então é legal você ter uma corretora. Eu estou usando a XP, tem uma corretora que você coloca lá reverter e até cancelar, e essa ordem vai ficar aberta todo dia para você não ter que ficar todo dia, ter que entrar e reverter, fazer uma nova ordem, que é cansativo, né?
Bom, então essas que são as dicas desse vídeo para vocês. Olá, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, vai ajudar bastante aqui o canal. Tá, e aqui na tela agora vai aparecer mais vídeos, você pode clicar e continuar assistindo aqui, seguindo a gente, se for um vídeo interessante para você. Então é isso aqui, muito obrigado mais uma vez.